Quero convidar a igreja para a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Nós temos aí diante de nós uma caminhada ainda com pensamentos nossos de como será o ano de 2026. Estamos enfatizando isso no começo deste ano. Falamos domingo passado, quero enfatizar como será os nossos próximos dias, meses e até o final deste ano. A palavra de Deus aponta para nós que uma das grandes esperanças nossa é Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa esperança. O apóstolo Paulo enfatiza isso na sua carta aos Tessalonicenses. Então, a esperança da igreja é Cristo Jesus. Nós não podemos esperar nada desse mundo, a não ser daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que domina o céu e a terra, aquele que tem o controle de todas as coisas, o nosso Senhor. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós cultuamos, esse Deus que vivemos dia após dia, é um Deus que está presente na trajetória da nossa vida. Mas nós precisamos entender, irmãos, que na vida cristã nós encontramos momentos difíceis. E eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre o tema Esperança em tempos difíceis. Esperança em tempos difíceis. Não vai pensando que para nós que temos a vida cristã, o amor de Deus de forma intensa na nossa vida, que não passamos por provações, aflições, tentações. Passamos por isso sim. Nós vamos na trajetória da nossa vida cristã experimentar nessa estrada como é difícil. Não é impossível, mas é difícil ver momentos que nós atravessamos e precisamos, sem dúvida, da graça e da mão poderosa de Deus. Portanto, a igreja de Cristo deve esperar sempre pela resposta do Senhor. E saber esperar mesmo. Não é orar e ter resposta agora. É possível que aconteça. Deus pode ouvir sua oração, minha oração, e já na saída daquele momento que você está orando, ter resposta de Deus. Há outros momentos que você precisa saber esperar. Mas mesmo nesses tempos difíceis, nós não podemos esquecer que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, fez com Israel e fez com a sua igreja a promessa de que está conosco. Portanto, o texto diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, quanto de nós, de fato, conhecemos a verdade de Deus, mas fazemos muitas vezes coisas que são reprovadas pelo Senhor. Nós conhecemos o mandamento de Deus, conhecemos os estatutos de Deus, conhecemos a orientação do Senhor Jesus dada aos evangelhos de como nós devemos proceder, mas de repente nós falhamos ali. Cometemos pecados, às vezes são conhecidos até de nós, e outros pecados que muitas vezes são ocultos. Eu não conheço, você não conhece, mas Deus conhece e Ele sabe.
Dado momento, o apóstolo Paulo, quando vai escrever a igreja de Colossenses, ele vai orientar a igreja sobre alguns desvios doutrinários e corrigir a igreja para voltar à sua comunhão e à sua orientação na palavra de Deus. Mas ele vai chamar a atenção àquela igreja de Colossenses, dizendo que ela estava cometendo alguns pecados que não poderiam cometer como igreja do Senhor. Então, nós estamos começando o ano, precisamos ter esse cuidado. Foi dito aqui na oração de confissão de pecado, que vergonha. É como realmente Daniel escreve no capítulo 6, corar de vergonha diante daquilo que nós sabemos, que devemos fazer o bem e não fazemos. Nós precisamos, então, entender que para que haja vitória, bênção, sem medida, em tempos difíceis, eu preciso andar de conformidade à palavra de Deus. E Paulo diz lá em Colossenses, dizendo àquela igreja que, olha, para haver vitória, para haver bênção na sua vida, sua família e na igreja do Senhor, nós precisamos o quê? Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas que estão lá do alto e viver aquilo que o Senhor nos ensina. Então, quando ele diz assim, você tem que buscar, viver e pensar nas coisas lá do alto, ele vai dizendo então no verso 5, fazer então morrer em mim e em você a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós precisamos entender isso, que viver a vida cristã, eu preciso buscar a direção de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Tempos da igreja apostólica, a igreja sofria pela disciplina de Deus, não é diferente também nos dias de hoje. Então, a nossa esperança em tempos difíceis é estar em consonância às Sagradas Escrituras. Paulo vai escrever a Timóteo, pastor, querido, filho da fé, você está diante da igreja de Éfeso, como a igreja de Filipe, mas você precisa ter coragem para dizer à igreja que tempos difíceis enfrentarão os irmãos, como nós também, mas precisamos ter coragem para não sermos contaminados com os pecados do presente século. E ele então escreve na segunda carta de Timóteo dizendo o seguinte, sabeis, porém, isso, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Não só isso, não. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E, por fim, tendo forma de piedade, negando, porém, entretanto, o poder. Foge destes. Foge destes. É triste, irmãos, mas assim a igreja tem caminhado. E ali, em alguns momentos, nós encontramos esse tipo de vida em algumas pessoas que não se quebranta diante de Deus para fazer aquilo que glorifica a Deus. E, às vezes, há pecados que não traz saúde espiritual, sim enfermidade, que vem judiar do corpo, do momento emocional e, às vezes, trazendo a perda da alegria da salvação, como muitos têm perdido. Nós tivemos esses dias catástrofes, chuvas, trombas, águas aí, que trouxe muita tristeza. Até morte aconteceu aqui na região, bem próximo de nós, também no Capão, chuvas pesadas e fortes que realmente trouxe prejuízos. E quando é prejuízos materiais, prejuízos de coisas que podemos conquistar depois, é muito bom. A gente sabe que Deus vai dar força para isso. Mas é duro quando nós perdemos pessoas, famílias, entes queridos, que diante desse vendaval, dessa tempestade, alguns foram embora. Hoje de manhã estava indo para
a congregação e tomei um ônibus ali no Ângela, indo para a congregação, e no coletivo, de repente, ele vai devagar. E, de repente, acontece um motoqueiro desses, né? Então, vocês que têm moto, cuidado, hein? Viu, Alexandre? Então, e ele, então, em alta velocidade, possivelmente, rebentou a roda de um Jeep, carro forte, que a roda saiu do carro. E a moto se rebentou e ele foi parar a 50 metros. E aquilo aconteceu recentemente, porque o sangue estava correndo naquela vida que foi ceifada naquele trânsito. Isso nos entristece. Como essa família recebeu a notícia do seu ente querido, que imaginou que nada aconteceria, talvez faltou realmente prudência desse jovem. Mas a vida traz isso. Mas a maior catástrofe, irmãos, não é isso, é quando nós não temos a esperança verdadeira em Cristo Jesus. Porque nós não sabemos, né, quando essas pessoas partem, e elas muitas vezes partem sem ter a certeza da vida eterna. Então, nós não estamos isentos de lutas, de adversidade, no caminhar da vida cristã. Mas o que nós precisamos ter, que em cima dessa circunstância, Deus é conosco. Agora, o texto nos leva a uma palavra de um profeta. Um profeta que todos nós, alunos de escola dominical, departamento infantil, jovens e adultos, todo mundo aprendeu. O profeta chorão, né? O profeta chorão. Quando olha para o capítulo 1 de Jeremias, ele é chamado, é vocacionado no ventre de sua mãe para profetizar, para ser escolhido para ser o profeta de Israel, em especial para o povo de Judá. Jeremias viveu um período de 50 anos de ministério. 50 anos profetizando sobre o Israel, em especial Judá. Porque Judá foi a última tribo que caminhou para o cativeiro. Israel, formado com 10 tribos, 100 anos antes, por volta de 600 anos, foi levado ao cativeiro. Os assírios, depois os babilônios. E Judá tinha tudo para aprender a fazer aquilo que agrada a Deus. Olhou a história de Israel, viu o povo sendo levado para o cativeiro. Deus alerta o povo, chama Judá da boca do profeta Jeremias para arrepender dos seus pecados. E o povo de Judá, mesmo vendo toda aquela tragédia que aconteceu com Israel, o povo resolve desobedecer a Deus. Não anda nos caminhos do Senhor. Então, o que acontece então com Judá? Veio a destruição e veio a desolação. Ou seja, Jeremias chora, porque ele fala com o povo, clama pelo povo, e o povo não obedece à palavra de Deus. Foi no dia de Moisés, foi também no dia de Jeremias. Deus chama o povo para ter uma obediência à palavra de Deus, andar no seu santo e reto caminho. Quando Moisés escreve lá em Deuteronômio, capítulo 5, ou capítulo 8, verso 5, ele diz algo interessante para Israel. Diz o seguinte, Deuteronômio 8, 5. Sabe, pois, que no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O que Deus está dizendo por Moisés é que Israel, mesmo passando por várias experiências da mão poderosa de Deus, resolve desobedecer a palavra de Deus. Então Deus disse, vou disciplinar o povo de Israel. E qual foi a disciplina que Deus deu para Israel? 40 anos no deserto. Ah, mas só isso? Não. 40 anos no deserto, morreram todos no deserto, exceto Josué e Caleb. Então, o povo tinha tudo para sair do Egito, em poucos meses estar de posse da terra que mana leite e mel. O povo tinha tudo isso para desfrutar da doce comunhão do Senhor. Mas o que Israel resolveu? Desobedecer a palavra, murmurar, questionar, não andar de conformidade à palavra de Deus. Então Deus disse,
eu sou o Deus que amo e vou disciplinar. E vou mostrar quem sou eu. E o Israel de Deus passou 40 anos no deserto. Aquela multidão, aqueles 600 mil homens, conforme Êxodo 12, fora mulheres e crianças, que na somatória daria mais de 2 milhões de pessoas, pereceram no deserto. Quem é que entrou na terra prometida? Os filhos que nasceram no deserto. Aqueles que abaixo de 21 anos, que nasceram no deserto, esses entraram com Josué e Caleb. Irmãos, o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que nos abençoa, mas Ele espera de nós que andemos de conformidade à sua palavra. Mesmo que haja momentos difíceis, mesmo que haja algumas dificuldades, adversidade da nossa vida, mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus, e tão somente em Deus. Israel esqueceu e deixou de andar na presença de Deus. Jeremias, então, aponta os pecados de Judá e diz: Deus vai disciplinar Judá. Mas por que Deus vai disciplinar Judá? Então, volta um pouquinho, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 4, você fala assim: eu não acredito que isso aconteceu com Israel ou com Judá, o povo de Deus. Jeremias, capítulo 4, verso 9 a 12. Diz o texto, assim, a palavra de Deus: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a esse povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo, assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar e nem para a limpar. Vento mais forte do que esse virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Aí fala assim: mas até que não entendi nada. Por que Deus está condenando? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está punindo isso? Por que está fazendo isso? Então vai ao capítulo agora 19. Jeremias capítulo 19. Veja a palavra desse profeta chorão, clamando por o povo de Deus voltar ao arrependimento. Mas o povo não voltou. 19, versículos 5 e 6. Olha o que estava acontecendo. Edificaram os altos de Baal, para queimar os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. O que Judá estava fazendo? Virou as costas para o Deus vivo e começou a adorar Deus Baal. E o que Deus Baal pede? Seus filhos. E os filhos de Judá entregam suas filhas para serem queimados. Ah, um Deus estranho. Ai, que absurdo. Mas às vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso século e muitas vezes tem muitas coisas que nós precisamos corrigir nossos filhos, nossos netos, corrigir nossos adolescentes, e nós fazemos vista grossas. E nós queremos deixar, não, mas isso não tem problema. Essas coisas pode deixar. Deixa passar, não vai acontecer nada. A gente vai tolerando aquilo, vai tolerando outra coisa, quando de repente nós perdemos nossos filhos. Nós perdemos aquela geração linda e maravilhosa que Deus deu. Por quê? Porque o mundo tragou e nós deixamos escapar pelos nossos dedos. Porque muitas vezes nós precisamos disciplinar, corrigir, exortar com amor, e nós não fazemos. Ah, não, deixa ele. Um dia ele voltará. Ele vai, se ele for eleito de Deus, ele vai voltar sim, mas vai voltar com as sequelas do pecado.
É isso que você gostaria? Então é tempo, irmãos, de estar atento. E o profeta Jeremias está dizendo: acorda, povo de Israel, e seja atento a isso, e seja pronto a obedecer a palavra de Deus. Ainda no capítulo 30 de Jeremias, 32, verso 30, Jeremias vai voltar a falar de novo para Judá. Verão ventos de longe. Esses ventos eram os assírios e depois a Babilônia, para levar Judá ao cativeiro. Mas está alertando o profeta. 32, no capítulo 32, verso 30, diz assim: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá, agora não foi só Israel, mas os filhos de Judá, não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Então, irmãos, é sério isso. Nós precisamos lembrar que tempos difíceis estão aí para nós. Cada vez mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais tempos difíceis. Idolatria, infidelidade, desobediência à palavra de Deus, abraçando as coisas que não agradam a Deus. 5 capítulos de Lamentações de Jeremias são poemas, mas são hinos de choro, de lágrimas, que o profeta escreve, olhando para Judá e vendo aquela nação com seus próprios olhos, sendo massacrados pela Babilônia para o cativeiro, porque não se arrependeram dos seus pecados. Resolveram abraçar aquilo que não glorifica a Deus. E quando Deus faz a disciplina, Ele faz porque Ele ama. E às vezes a disciplina fala: mas que Deus é esse? Mas o povo não obedece. O povo não anda na minha presença, eu preciso discipliná-los. A igreja pode afastar do Senhor, mas jamais Deus afasta de nós. Quem é infiel, ou quem são infiéis, somos nós. Deus é fiel. Ele nunca abandonou, ele nunca deixou de fazer as suas promessas e cumprir. Mas Ele espera de nós, como igreja, obediência. Então nós temos um ano novo pela frente. E nós precisamos caminhar, olhando cada dia, cada momento, cada semana, saber que nós precisamos caminhar dentro da vontade de Deus. Porque mesmo em momentos difíceis, nós podemos esperar no Senhor. A igreja do Senhor é constantemente disciplinada por Deus quando ela está fora do caminho do Senhor. Então o profeta Jeremias dá para nós aqui 3 aplicações nesse texto de Lamentações 3, 22 a 26. A primeira é: lembra-se da fidelidade de Deus. Lembra da fidelidade de Deus. Quero trazer, verso 21, à memória o que me pode dar esperança. Qual é a melhor esperança que você precisa ter? Minha esperança é ter um carro novo. Minha esperança é ter uma faculdade. Minha esperança é isso, é aquilo. A sua maior esperança tem que ser o Senhor. Porque as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Mas a maior esperança é esse Deus fiel. Esse Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus que comprou a sua vida. Esse Deus que tirou você do lamaçal do pecado. Esse Deus que resgatou das garras de Satanás e colocou no reino da luz. E esse Deus que chamou para você cantar o Rei da Glória. Os céus proclamam a glória de Deus, como nós cantamos nessa noite. É esse Deus que nós servimos, a despeito de qualquer circunstância da nossa vida. Irmãos, não estamos isentos de tempos difíceis. Talvez você está vivendo um momento difícil. Talvez você está tendo alguma dificuldade pessoal ou familiar. Ou como nós, igreja do Senhor. E nesse tempo nós precisamos entender que nada está fora da ação soberana de Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus. E Ele é fiel para nos abençoar, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Nos faz lembrar, irmãos, que esse Deus não deixa de derramar bênção sem medida. No capítulo 3, no verso 31 a 33, ele diz assim:
o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom agrado os filhos dos homens. Deus continua sendo misericordioso. Deus continua sendo longânimo. Deus continua derramando a sua misericórdia sobre nós. Mas nós precisamos nos quebrantar sempre diante do Senhor. Ele é fiel com o seu povo. E nós precisamos entender isso, que a fidelidade de Deus é permanente. Se tem alguma coisa que está faltando, não é em Deus. Somos nós, que estamos distante dele. É por isso que nós sofremos. Por isso que nós, muitas vezes, não caminhamos com grande êxito por causa da nossa própria desobediência. A palavra de Deus, quando Paulo escreve a carta de Tessalonicenses, ele vai dizer da fidelidade de Deus, ele diz as seguintes palavras. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus. Ou melhor, 2 Tessalonicenses 3:3. Todavia, o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, Deus é fiel, e ele confirma isso em sua vida e minha vida, em guardar do maligno. Então eu preciso ter confiança nesse Deus fiel, que ele vai me guardar e me proteger em tempos difíceis. Mas a gente tem que lembrar duas situações interessantes, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. No Velho Testamento, vamos lembrar do José do Egito, a história que todos nós conhecemos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixou José ser vendido pelos seus irmãos, foi vendido depois como escravo, foi condenado lá, foi para a prisão? Que Deus é esse? Deus tinha uma história linda e maravilhosa, mas ele usou caminhos, às vezes, difíceis da trajetória da vida. Mas José, lá na frente, ele foi exaltado, ele foi glorificado, vamos dizer assim, porque ele tornou-se abaixo do rei, o primeiro-ministro para cuidar de todo o Egito, porque ele foi aquele que sempre foi obediente a Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades. Então, muitas vezes pode acontecer alguma coisa comigo e com você. Continuemos fiel ao Senhor, porque Deus tem planos, talvez melhores para você, mesmo nas dificuldades, na adversidade da vida. Ele pode te exaltar, te levantar para grande êxito na história do seu povo e da sua igreja. Novo Testamento. Deus levanta um apóstolo, Paulo, perseguidor. Vamos acabar com os crentes. Lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. Ou seja, o Senhor vem ao seu encontro e o chama e o separa. Mas ele vai dizer a Ananias, este homem, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai ser preso, vai ter fome, vai passar por muitas dificuldades. Foi assim no ministério do apóstolo Paulo. Mas ele nunca questionou a situação que ele passou. Mas ele diz, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. E toda essa circunstância, eu não perdi a alegria no Senhor. Mesmo em tempos difíceis que Paulo enfrentou, que eu nem você passamos um dedinho sequer do que Paulo enfrentou. Mas ele não perdeu a alegria da salvação. Em um dos momentos difíceis da vida dele, com Paulo e Silas na cadeia, lá em Atos 16, 25, diz que ele, por volta da meia-noite, estava cantando e glorificando a Deus. Será que eu faria isso? Você faria com as costas todas chicoteadas lá com o soldado que bateu, amarrado, preso, e louvando a Deus? Pois Paulo e Silas estavam cantando. E diz que o texto é que foi uma noite de vitória, uma noite de salvação, porque o carcereiro e toda a sua casa teve o presente da vida eterna.
verso 24, capítulo 3 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A segunda coisa, dependa totalmente do Senhor. Todas as tribos de Israel, Deus deu como herança, menos uma tribo, a tribo de Levi. Das 12 tribos, uma tribo não tinha nada, não podia ter nenhum bem. Vai cuidar da casa de Deus, vai cuidar lá do Israel, das coisas de Deus. Toda a fidelidade do povo de Deus, as ofertas pacíficas, as ofertas voluntárias, as ofertas realmente especiais que o povo fazia durante o ano. Todos esses recursos eram levados para a casa do Senhor. Quem é que tomava conta de tudo isso? Eram os levitas. Nós lemos em Número, capítulo 18, que os levitas, ao receber tudo isso, eles tinham que contabilizar tudo isso, e daquilo eles pegavam e faziam o quê? O dízimo dos dízimos para o Senhor. Então, irmãos, veja que Deus nunca deixou faltar nada para o seu povo. O povo deixa de ter as coisas, o povo passa fome, o povo passa disciplina quando desobedece a palavra de Deus, quando quer andar segundo o padrão terreno e não o padrão divino. Quanto mais, meu irmão, nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus não deixa, em tempos difíceis, faltar aquilo que nós precisamos. Você conhece o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não vai deixar faltar o pão cada dia. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar que você e eu venha mendigar o pão. O verdadeiro cristão não passa necessidade. O verdadeiro cristão não passa necessidade. Ele tem momentos difíceis, como nós falamos, em tempos difíceis. O Senhor é a nossa esperança, mas o Senhor está por detrás disso, para nos ensinar alguma coisa. O Salmo 37, no versículo 7, assim: descansa no Senhor. Eu preciso descansar no Senhor. Então, dependa totalmente de Deus. Descansa nesse Deus. E quando nós descansamos nesse Deus, vamos lembrar das palavras de Davi, ainda no Salmo 37. No verso 25, ele diz: fui moço, e agora sou velho. E eu não vi a minha descendência mendigar o pão. Quantas crises nós já enfrentamos? Talvez você jovem, adolescente, não sabe isso. Mas quem já tem 40, 50 anos aí, sabe o que é tempos difíceis no passado. Algumas dificuldades nós enfrentamos nesse país, mas nunca deixou faltar o pão de cada dia, quando nós confiamos nesse Deus. Então, o profeta Jeremias diz isso, né? O Senhor é a nossa esperança. Dependa totalmente do Senhor. Confia nele e descansa nele. Em terceiro lugar, no verso 25, 26 diz assim: reconheça que Deus é bom. Nós cantamos um cântico, né? A bondade de Deus. Linda mensagem deste hino que nós cantamos. E nós podemos lembrar que Deus é bom. É um dos atributos comunicáveis de Deus. A bondade de Deus é conosco. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz lá que é um do fruto do Espírito, a bondade de Deus. Jeremias vai dizer que a bondade de Deus está aqui presente também. Mesmo nos momentos difíceis, Jeremias está dizendo a Israel: arrependa-se, porque Deus é bondoso. Todo o tempo Deus é bondoso. Mas o povo resolveu não obedecer. O cativeiro veio, a disciplina veio, porque o povo de Judá não quis obedecer. Será que no ano 2026, eu quero a disciplina de Deus? Eu quero a misericórdia de Deus me abençoando, mesmo nos momentos difíceis. Isso para nós refletirmos, irmãos. Nós precisamos olhar que cada dia que apresenta, sendo ali acolá difícil, mas eu preciso saber, Deus está no controle. E eu não vou abrir a mão da minha fé, da minha confiança em Deus. Nós estamos sem a direção da bondade de Deus, então nós estamos perdidos. Estaremos perdidos.
vezes, irmãos, nós esquecemos que só andar na presença de Deus, só praticar o mandamento de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, temos só receber bênçãos sem medida. Mas a gente quer sofrer, a gente quer a punição de Deus, a gente quer a disciplina de Deus. Vamos lutar contra o pecado. Vamos lutar contra essas coisas que não agradam a Deus. Traz paz ao seu coração, traz paz ao seu lar. Trazemos paz para a família da fé. Vamos ser uma igreja amorosa, uma igreja saudável, uma igreja abençoada pelo Senhor, para que a minha vida, a minha família, a sua família, a família da fé, possa ser um canal de bênção para aqueles que estão vivendo um momento de aflição. E você possa dizer, espera no Senhor. Espera no Senhor. Por 3 vezes, Jeremias diz aqui no verso 22 a 26, espera no Senhor. Sua esperança tem que estar no Senhor, em tempos difíceis. Salmo 23 ainda, ele diz assim, que a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor seguirão por todos os dias da minha vida. Então, irmãos, vamos caminhar esse ano 2026 como sociedade interna, como comissões, como irmão, como servos de Deus, vivendo segundo os mandamentos do Senhor, segundo a sua palavra. Não queiramos aquilo que aconteceu com Judá. Não desejamos isso para a nossa igreja. Não queremos que o Senhor faça disciplina no conselho, na junta, na sociedade interna ou na igreja. Mas nós queremos que toda a nossa igreja seja abençoada por Deus, porque nós estamos vivendo o centro da vontade de Deus. E quando os tempos difíceis chegarem até nós, nós sabemos esperar no Senhor, porque no Senhor vem a nossa solução, a nossa resposta em tempos difíceis. Que Deus assim nos abençoe.